Vamos começar mais uma aula de biologia. Nessa etapa, nós vamos estudar sobre o reino animal e alguns filos do reino animal. Estamos estudando sobre os filos dos invertebrados, que são popularmente conhecidos como os que não têm a coluna vertebral. Já tivemos uma aula sobre os poríferos e os quinidários, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o filo Plateumintos e também sobre o filo nematóide. A gente tem algumas imagens aqui sobre os representantes dos filos plateumintos e os nematóides, e aí nós vamos ver algumas características sobre eles. Os plateumintos, eles são vermes de corpo achatado e de pouca espessura. Eles têm um corpo como se tivesse pisado e esmagado eles. Aqui a gente tem algumas imagens, ó, a planária é o principal representante e ela é achatada. Há diversas espécies de vida livre que se desenvolvem na água com poucos centímetros e também tem espécies maiores e de meio terrestre. Ainda temos muitos desses animais são parasitas, e os plateumintos são animais com a estrutura corporal muito simples. Nós vamos estudar como é a fisiologia, a anatomia deles, vamos perceber que eles não apresentam vários órgãos e estruturas importantes. Existem mais de 20.000 espécies descritas, sendo que as mais conhecidas são as tênias e os extosomos e as planárias. As tênias, popularmente conhecida como a solitária, o extossomo, causador da barriga d'água, e as planárias, que na maioria são de vida livre, e é esse aqui que é o principal representante do grupo, certo? Ainda sobre as características dos plateumintos, nós temos, foram os primeiros, o primeiro grupo de organismos que apresentou a simetria bilateral. O que é essa simetria bilateral? Ele pode ter o corpo dividido em duas partes iguais. Além da simetria, eles ainda apresentam outras características como os 3 folhetos germinativos ou 3 folhetos embrionários, então eles são chamados de triblásticos, que eles apresentam endoderme, mesoderme e epiderme, que é a ectoderme, né? E também a ausência de celoma, eles são acelomados e o corpo é dividido em segmentos. Eles são acelomados porque eles não apresentam aqui entre as 3 cavidades o celoma, que é a cavidade que armazena líquido. Então, eles são chamados de animais acelomados. Nessa imagem, a gente consegue observar. A gente tem a epiderme, que é a camada mais externa dos 3 folhetos, são acelomados porque não tem aqui a cavidade com o líquido. E apresenta a cavidade digestiva. Aqui a gente tem mais algumas imagens sobre os plateumintos, uma planária, esse daqui é um representante do extossoma e aqui também uma tênia. Agora vamos ver a anatomia e a fisiologia deles, como o corpo deles é organizado. O sistema nervoso deles possui um par de gânglios cerebrais ligados a 2 cordões nervosos longitudinais, dos quais partem os nervos para todo o corpo, levando os estímulos para todas as células sensoriais. Vamos observar aqui na imagem. Aqui está os 2 gânglios cerebrais, bem localizados na região da cabeça, e a gente observa aqui bem amarelo, bem fraquinho aqui embaixo, os 2 cordões nervosos, um de cada lado, e vai até lá na pontinha lá, que é a ramificação de onde vão partir os nervos, então eles vão transmitir sensibilidade para todo o corpo. Então tem um sistema nervoso até bem desenvolvido. O sistema digestório deles é incompleto, isso é uma característica curiosa e muito importante. Por que é incompleto? Porque o alimento entra pela boca e sai pela boca. Eles não têm ânus, só tem uma abertura do sistema digestório. Então, por isso fala que o sistema digestório é incompleto. O alimento entra pela boca, as enzimas digestórias produzidas nas células especializadas da parede gastrovascular atuam sobre o alimento, realiza a digestão, e os restos de alimentos são eliminados também pela boca. Então, por isso o sistema digestório deles é incompleto. Outra característica curiosa é que a boca deles é bem aqui no meio. Aqui está o corpo, a cabeça, a cauda. A boca é essa abertura aqui bem no meio. E aqui o alimento sendo eliminado pela boca. Então, tem toda essa ramificação aqui, que é a cavidade gastrovascular, que ocorre, então, a digestão, e os resíduos são jogados aqui fora mesmo,
a própria abertura que entrou o alimento. Aí o sistema excretor, eles até apresentam o sistema excretor também bem desenvolvido. Eles apresentam protonefrídeos, que são tubos ramificados com células especializadas em absorver excreções. Essas excreções estão acumuladas nos tecidos com células flamas. E há poros excretores, né, por toda a superfície dorsal, por todo o corpo. Tem os poros, são os buraquinhos por onde vão ser eliminados esses resíduos. Aqui na imagem, as células flamas, que é onde vai captar as excretas, e o poro excretor, que é esse buraquinho aqui. Olhando para a imagem, toda essa ramificação, essas partezinhas amarelas são as células flamas, que capturam os resíduos de dentro do corpo. E essas pontinhas aqui vermelhas são os poros. Então, os poros estão ligados, né, são terminados na parte da epiderme, que é na parte superficial do corpo, então eles vão jogar fora aqui os resíduos, cada poro pela extremidade do corpo. O sistema circulatório deles é ausente, ou seja, eles não apresentam sistema circulatório, coração, veias, artérias, não tem nada disso. A cavidade gastrovascular é a cavidade do sistema digestório deles lá, da digestão. Ela é muito ramificada e leva os nutrientes direto para o corpo. Então, os nutrientes não são levados para o sangue, o sangue que transmite os nutrientes para o corpo. Os nutrientes já saem da cavidade gastrovascular direto para o corpo. Então, eles não têm sistema circulatório. Sistema respiratório também não tem, é ausente. Como ocorrem as trocas gasosas? As trocas gasosas é feita diretamente no ambiente com as paredes do corpo, né, com a célula do corpo. Aqui, ó, O2, o oxigênio, ele atravessa a epiderme, as células do corpo, ocorre a absorção, e o CO2 também é eliminado pela própria epiderme. Então, eles não apresentam nem sistema circulatório e nem sistema respiratório. A reprodução. A reprodução pode ser assexuada, como em algumas planárias, e ocorre por fragmentação ou bipartição. E também pode ser sexuada, algumas espécies de planárias também realizam a reprodução sexuada, e as tênias, que são monóicas, isso quer dizer hermafroditas, e os extossomos, que são dioicos, ou seja, de sexos separados, tem macho e tem a fêmea. As planárias têm fecundação interna e o desenvolvimento direto, enquanto os outros passam por estágios larvais. Como isso acontece? Aqui a gente tem a representação da fecundação, da reprodução sexuada de uma planária. Então, as duas planárias se juntam, unem os poros genitais, ocorre a troca, então, dos gametas e a fecundação. Depois, esses ovos são colocados, são eliminados para fora do corpo, dentro dessa cápsula. E quando as planárias são liberadas, aqui as planáriazinhas jovens, as filhotinhas, elas já são parecidas com as adultas. Então, por isso o desenvolvimento direto, que ela já nasce igual a adulta, só vai crescer. E outros animais realizam desenvolvimento indireto, é o caso das tênias e dos extossomas. E aqui embaixo a gente tem a representação da reprodução assexuada, que é um caso comum também nas planárias, que é por regeneração ou bipartição, divisão binária ou fragmentação. Se você pegar uma planária e dividir ela em 3 partes, ocorre as partes de regeneração. Essas 3 partes vão dar origem a novos indivíduos, porque elas vão conseguir formar a outra estrutura do corpo. Isso porque todos os sistemas que apresentam, o sistema digestório, o sistema nervoso, o sistema excretor, ele percorre o corpo todo. Então, se você corta, aqui tem um pedacinho de sistema nervoso, aqui também tem um pedacinho de sistema nervoso, e aqui também. Aqui tem sistema excretor, aqui também tem sistema excretor, aqui também. Então, isso facilita muito a regeneração, que é uma das formas de reprodução deles. Agora vamos ver as classes, né, as divisões. Os plateumintos são agrupados em 3 classes, né? Tem a classe tubelária, que são os tubelários, representado principalmente pelas planárias, que é composto por organismos de vida livre, na maioria, e são hermafroditas e realizam autofecundação. A autofecundação é rara, só vai acontecer em situações extremas. Na maioria desses casos, a reprodução é assexuada das planárias, de divisão.
como a gente acabou de ver. Tem a classe Trematoda, que são os chamados trematódios, e nessa classe está o Extossoma também. Podem ser tanto endoparasitas como ectoparasitas, ou seja, parasitas internos ou parasitas externos, com ventosas na boca e na outra região ventral, utilizada para fixação do parasita no hospedeiro. Essas ventosas como se fossem ganchos que gruda, né, faz eles grudar com uma certa pressão nas paredes do hospedeiro dele, para ele ficar grudado ali e não sofrer, né, uma perda. Isso é bom para o parasita, né? Não para o hospedeiro. Existem espécies hermafroditas neste grupo. A gente pode citar a Facíola hepática, que é parasita do fígado do carneiro e também humano. E existem espécies de sexo separado, como o Extossoma mansoni, que são parasitas dos vasos intestinais e das veias do fígado humano. Este é o causador da barriga d'água. Eles são de sexo separado, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. E a outra classe é a classe cestoda, também chamado de cestóides. São parasitas intestinais de animais vertebrados, representados principalmente pelas tênias. Gente, as tênias são as famosas solitárias, que a gente fala, é solitária, é essa tênia. É porque geralmente a gente encontra um só em cada hospedeiro, por isso ela também é chamada de solitária, porque só vive sozinho. Aqui a gente tem a imagem que representa as classes, a classe tubelária, que a maioria são de vida livre, representado pelas planárias, a classe trematoda, que tem os parasitas, né, uma classe significativamente parasitária, e temos o extossoma e a facíola. Esse verme aqui é o extossoma, tá? Tem o macho e a fêmea, a gente pode observar a fêmea aqui, esse magrinho aqui de dentro, e o macho esse maiorzão aqui de fora. E na classe cestoda, que tem a maioria dos representantes são parasitas, o principal representante é a tênia, a famosa solitária. Aqui vamos falar de algumas doenças causadas pelos plateumintos. Uma doença que é muito comum, muito falada, é a extossomose. A extossomose é uma doença infecciosa parasitária causada pelo verme trematóide Extossoma mansoni, esse é o nome do verme, que habita os vasos sanguíneos do fígado e do intestino humano. É uma doença conhecida como barriga d'água, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, né? E pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar à morte. Principalmente em regiões que não têm saneamento básico, a barriga d'água já causou a morte de muitas crianças, né, que é uma fase que é bastante afetada, e pode levar à morte de adultos também, se não for feito o tratamento correto. O tratamento da extossomose é feito com medicamentos específicos capazes de curar a doença ou diminuir a carga parasitária, ou seja, eliminar uma quantidade significativa desses vermes que são parasitas, além de impedir a evolução para a forma grave. Então, se você trata imediatamente, você impede que isso piore, né? Como todas as doenças, se você fizer o tratamento precoce, a chance de recuperação é muito maior. E aqui a prevenção. A extossomose é uma doença que pode ser prevenida através do saneamento básico adequado. Entre outras medidas da prevenção está o esgoto deve ser tratado antes de ser despejado sem lagos e represas. Por isso entra a questão do saneamento básico, que não é só o esgoto, a construção de os poços próximos às fossas são medidas que devem ser evitadas, lavar as mãos, lavar as verduras que foram regadas com essa água contaminada, ferver a água ou tratar a água antes de consumir em regiões que não tem distribuição de água tratada, são exemplos de como prevenir. Aqui a gente tem a representação do ciclo, né? O verme é eliminado pelas fezes do indivíduo, geralmente ele contamina a água, né? Então o verme é eliminado na forma de ovo, dentro com o embrião. E aí eles vão, depois de 2 a 5 dias, eles vai se tornando um mirácido, que é tipo uma larva, não é ainda uma larva. Depois de 24 a 48 horas, ele vai infectar o caramujo. E aí ele passa para mais um processo de
evolução dentro do caramujo, e depois ele é liberado na forma de larva já, vivas de 1 a 3 dias. E esse caramujo vai liberar essas larvas na água. A pessoa entra em contato com essa água e então ela vai se contaminar. Precisa ocorrer esse ciclo, precisa que o ovo infecte o caramujo para se transformar em larva. Nessa fase de ovo para larva, ele ocorre dentro do caramujo, e aí depois na fase de larva ele vai contaminar as pessoas. Aqui também é o mesmo ciclo, ó. A eliminação dos ovos, geralmente pelas fezes, contamina a água, o caramujo vai ser contaminado, depois o caramujo libera essas larvas e as larvas vai reinfectar a pessoa. Então, por isso, não entrar em água contaminada, não despejar os esgotos na água, ferver a água antes de consumir para matar os ovos ou as larvas, são medidas de prevenção. Outra doença que é bastante falada, bastante conhecida dos plateumintos é a teníase, que é da famosa tênia. A teníase é a verminose provocada pela forma adulta dos plateumintos Taenia solium e Taenia saginata, que são as duas espécies de tênias, possuem como hospedeiro definitivo o homem. Então, o último grau do ciclo é o organismo humano. A diferença entre elas é o hospedeiro intermediário. A tênia solium, ela vai infectar o porco. O porco é o hospedeiro intermediário. E a tênia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi. Então, a carne de boi, a carne de porco mal cozida, mal passada, tem ligação a isso aí, com essa tênia. As tênias também podem ser chamadas de solitárias, né? Lembra que eu falei? Pois elas apenas uma parasita o hospedeiro. Isso evita que uma superpopulação de verme que pode levar à morte do hospedeiro. Então, geralmente a gente tem uma só no organismo. O hospedeiro só tem uma. E, de certa forma, ela não causa a morte do hospedeiro, porque não tem uma superpopulação lá consumindo, igual no extossoma, na extossomose. Mas precisa ser tratada, porque a pessoa vai eliminando ovos e vai infectando outras pessoas. Então, uma informação curiosa, é solitária, porque só tem uma, ela não mata diretamente o hospedeiro, mas causa ali vários sintomas, vários problemas de saúde. A teníase e a certicocirrose é outra forma de contaminação do mesmo verme. São verminoses relacionadas à forma e formam um complexo teníase cisticocirrose. São duas doenças provocadas pelo mesmo verme em diferentes fases da vida. A cisticocirrose é causada pelas larvas. Se a pessoa for infectada pela larva, então ela vai ter a cisticocirrose. Se ela for infectada pelo verme mesmo, aí ela vai ter a teníase. Então, é a mesma coisa, mas depende da forma como o verme vai estar, em que fase da vida o verme vai estar. No Brasil, o complexo teníase cisticocirrose constitui um sério problema de saúde. Por quê? A diferença é de dias, você ser infectado pela larva ou ser infectado pela carne. Então, a diferença entre essas duas doenças acaba sendo mínima e aí forma esse complexo. É bem comum que a pessoa tenha as duas de uma vez só, as duas doenças de uma vez só. Por isso fala complexo teníase cisticocirrose. Aqui a gente tem a forma de infecção, né? Da tênia saginata, que infecta o boi, e a tênia solium, que infecta o homem. A gente consome, isso daqui no caso do consumo da carne de porco ou de boi com a larva. Aí, neste caso, a pessoa vai apresentar o desenvolvimento, né? Essa larva vai se desenvolver e vai formar a teníase. Se ela for infectada com o ovo, ela vai desenvolver a cisticocirrose. Então, o ciclo é o mesmo. Vai eliminar o ovo, a larva, o porco vai se contaminar e quando você come a carne do porco, você se recontamina. Então, aí as medidas de prevenção, deixa eu ver se tem aqui na frente, já tem. Como ocorre a transmissão? A transmissão da teníase ocorre pelo consumo de carne crua ou mal cozida. A carne nessas condições pode conter os cisticercos.
No caso da cisticocirrose, a transmissão ocorre quando os animais comem diretamente as fezes contaminadas pelos ovos. Então, o porco ou boi, né, o porco principalmente, eles se alimentam de tudo, né? Eles se contaminam com as fezes que vai ter os ovos. Também pode ocorrer quando o homem ou animal come alimentos ou bebe água contaminada com fezes de portadores da tênia. A gente não elimina a tênia nas fezes, mas a gente elimina os ovos. Esses ovos vão contaminar a água, que pode contaminar alimentos, e aí vai reiniciar o ciclo. E aí, a prevenção e o tratamento. O tratamento consiste na utilização de medicamentos antiparasitários conforme a prescrição médica. Tem como matar, eliminar os vermes. Entre as medidas de prevenção, a gente pode destacar não ingerir carne crua ou mal cozida, insuficientemente cozida, né, ou mal passada, como a gente fala, consumir apenas água tratada, aí entra a situação do saneamento básico. Nas regiões que não tem água tratada, que é recomendado ferver a água, porque a alta temperatura pode matar os ovos ou o verme. Lavar bem as mãos, principalmente após o uso ao banheiro, porque se você está contaminado com a tênia, por exemplo, daí você elimina os ovos na fezes e você não lava a mão, você pode estar com ovos na mão e se recontaminar com os ovos por causa disso. E construir saneamento, sanitários com fossas sépticas. Então, toda aquela questão de colocar as fossas sépticas são as fossas secas, né, que evita a contaminação dos lençóis freáticos, e também o distanciamento entre os poços e as fossas. São medidas de segurança, de prevenção. Então, isso foi nossa aula sobre os plateumintos, e agora nós vamos para a próxima, que é sobre os nematóides. Filonematoda, ou os chamados nematóides. Eles são vermes também, só que tem algumas diferenças, ó. Aqui vermes e aqui também vermes. Neste grupo está a lombriga, a famosa lombriga, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga que pode causar doenças também. Vamos ver. Os nemateumintos, nemateumintos ou nematódios do filo Nematoda são vermes cilíndricos. Olha só, eles são vermes também, só que os plateumintos são vermes achatados. E os nematóides são vermes cilíndricos, eles não são achatados, o corpo é redondinho. Não segmentados, que inclui várias formas de parasitas como as lombrigas ou ascaris, né, que é o nome científico da lombriga, e os vermes ancilostoma, causador do amarelão e da elefantíase. Então, são vermes também. Muitos dos nemateumintos se desenvolvem na água e no solo úmido. E aqui algumas imagens, o principal representante é a lombriga mesmo, que a gente apresenta aqui. Esse aqui é o causador do amarelão, o ancilostoma. Nós vamos ver porque ele tem essa boca cheia com esses dentes aqui. Não é dentes, né? São estruturas fixas. As características dos nemateumintos. Os nemateumintos possuem uma ampla cavidade cheia de líquido entre o tubo digestivo e a parede corporal. Por isso, eles não são achatados, porque o corpo deles é preenchido por essa cavidade cheia de líquido. Então, aí uma característica que diferencia eles dos plateumintos. Serve como esqueleto hidrostático, então esse líquido serve como esqueleto que mantém a forma do animal e proporciona alguma sustentação. O líquido ocupa a cavidade corporal, permite a distribuição de várias substâncias, como os nutrientes, então é importante também para distribuir substâncias, e resíduos e gases. Então, aqui, do lado de dentro, a gente pode ver que o corpo não é achatado, é cilíndrico. Ele tem o tubo digestório, a boca e o ânus. Nós vamos ver que eles são diferentes, porque eles já têm o sistema digestório completo. Ó. Tem faringe, tem intestino e tal. E aqui está o líquido. Essa partezinha azul aqui é o líquido que preenche, então, o corpo dele para ele não ficar achatado. Ele apresenta os 3 folhetos embrionários, ó, ectoderme, mesoderme e endoderme, e eles apresentam pseudoceloma. Os plateumintos são acelomados, não apresentam celoma de forma nenhuma. E esse daqui, pseudo, é falso. Eles apresentam um falso celoma. Ainda não chega a ser um celoma, mas já é mais evoluído do que os plateumintos que não tem nada. Continuando, olha só, a digestão deles. Os nemateumintos possuem um tubo digestório completo, né, diferente dos outros
plateumintos que são incompletos, eles apresentam boca e ânus, permitindo que o animal ingerir alimentos que tenham partículas, né? E essas partículas vão ser processadas e eliminadas pelo tubo digestório. Eles apresentam o revestimento do corpo, né? Eles possuem uma epiderme estratificada, isto é, formada por uma única camada de célula, uma película, né? Tem uma película espessa e pouco distensível, que nos parasitas eles vão proteger da ação de enzimas digestórias. Eles vivem no nosso intestino, tem o ácido clorídrico, tem enzimas digestivas, eles precisam se proteger. Então esse revestimento do corpo, essa película que eles apresentam, serve para isso, para se proteger no caso dos parasitas, tá? Sobre a epiderme, há uma camada muscular cujas fibras se dispõem longitudinalmente. Então, eles apresentam algumas organizações que os outros não apresentam. A gente tem a mesma imagem, o nome está em inglês, mas o foco é a imagem. Tem o tubo digestório. E aí, eles têm aqui o pseudoceloma, que é essa cavidade líquida. Não é um celoma completamente, mas é o líquido que vai proteger eles. E aqui eles têm a cutícula, ó, essa linhazinha amarela aqui toda do lado de fora, é essa cutícula protetora, que é o revestimento corporal. Agora vamos aos sistemas dele. O sistema nervoso é do tipo gangliomar, é formado por 2 cordões longitudinais e um cordão dorsoventral. É bastante parecido com o sistema nervoso dos plateumintos. Então, ele tem aqui um gânglio, localizado na região frontal, né, da cabeça, e apresenta o cordão, né, que vai seguir para todo o corpo. Só que aí já tem um em cada lado do corpo. E o sistema excretor ele é formado por 2 canais longitudinais dispostos um de cada lado do tubo digestório, também parecido com o sistema excretor dos plateumintos. Então, eles vão apresentar aqui, de cada lado, é o amarelinho aqui, gente, ó. Ele tem uma linha de cada lado que vai fazer a excreta dos aqui, ó, que vai fazer as excretas dos resíduos. Então, olhando eles, se a gente cortar, eles apresentam aqui, ó, uma estrutura muscular mais resistente, apresenta o tubo, isso aqui é o tubo digestório deles, e apresentam ainda esses cordões nervoso e os cordões excretores. A reprodução. Na cavidade corporal alojam-se as gônadas, né, que são os testículos ou os ovários. O sistema reprodutor da lombriga é bastante desenvolvido, podendo produzir milhões de óvulos. Não tem nenhum tipo de cílios, né, não tem pelos, nada. Os espermatozoides se deslocam por movimentos ameboides. Eles vão se arrastando. Então, aqui a gente tem um indivíduo, né? A parte anterior seria a boca e o ânus, e eles têm aqui nessa região o poro genital, por onde eles vão eliminar então os óvulos dos espermatozoides. Esse daqui é um fêmea, então ele vai eliminar os óvulos, e esse daqui é o macho, vai eliminar os espermatozoides. Então, quando vai ocorrer o acasalamento, eles encostam os poros genitais para ocorrer então a cópula, que é os poros genitais. Doenças causadas por nematóides ou por neumoteumintos. A gente tem aqui uma lombriga, né, na mão de uma pessoa, e a gente pode destacar uma das doenças é ascaridíase. O parasita é o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, tá? Que mede de 15 a 30 centímetros, habita o intestino delgado, onde vive dos alimentos ingeridos pela pessoa. Então, as pessoas brincam, minhas lombrigas estão pedindo isso e tal. Elas se alimentam do que a gente come mesmo. Diretamente, o nosso alimento, elas vão sugar e vão se alimentar. Elas ficam lá no nosso intestino delgado esperando chegar a comida. O ser humano infectado elimina os ovos para o ambiente, através das fezes, e a infecção ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados, né? Principalmente verduras que contêm os ovos. Então, por isso, lavar bem as verduras, as pessoas usam hipoclorito para desinfectar, porque dependendo da região, essas verduras foram regadas com água contaminada por esses ovos, e então a gente ingere os ovos
da lombriga. No nosso intestino ela se desenvolve e, né, vai formar então a lombriga. Lá elas vão se reproduzir, eliminar mais ovos, esses ovos vão infectar o ambiente, né, o solo, a água e os alimentos consequentemente. Aqui a gente tem o ancilostomias, que é também conhecido como amarelão. Os parasitas são o ancilostoma duodenale e o necator americano. São os dois vermes que podem causar essa doença. Eles medem cerca de 10 milímetros e vivem aderidos à mucosa do intestino delgado também, que da pessoa parasitada, e onde eles vão se alimentar do sangue. Eles, diferente das lombrigas que se alimentam dos nutrientes, eles vão se alimentar do sangue. Por isso eles têm aquela boca cheia lá de dentes ventosas, porque eles mordem as paredes do intestino para sangrar e eles então sugar o sangue. Os ovos são eliminados pela pessoa parasitada, né? A pessoa que tem o verme, os vermes vão eliminar os ovos e aí a pessoa elimina os ovos nas fezes. E que se são transformados em larvas e as larvas ficam no ambiente, na água ou no solo e vai contaminar a pessoa. Essas larvas, elas penetram através da pele, alcançando as veias e pode chegar até o coração, daí podem seguir para os outros órgãos como o pulmão. Uma característica dessa doença é a anemia. Como esse verme se alimenta do sangue, a pessoa fica anêmica, porque o sangue dela vai sendo consumido ali pelo verme. Então, aqui está. O verme está lá alojado no intestino da pessoa, vai ser eliminado na forma de ovos. Esses ovos vão liberar as larvas ficam no ambiente e a pessoa pode absorver as larvas através da pele. Por exemplo, andar descalço em um ambiente que tem essas larvas, aí você já as larvas podem penetrar por algum corte, algum ferimento de sua pele e vai se alojar no seu órgão digestório. Outra doença causada por nematelmintos é a filariose, também conhecida como elefantíase. O parasita é Unquereria bancroft. Os vermes adultos provocam inflamação nos vasos linfáticos, impedindo a drenagem da linfa, né, de certa forma a circulação. O acúmulo da linfa produz um inchaço nos pés e nas pernas, nas mamas ou em outras regiões do corpo, como a bolsa escrotal. É transmitido pelo mosquito, que ao picar a pessoa vai infectar, né? Vai espalhar a larva, vai transmitir a larva de uma pessoa para outra. Então aqui está o verme que causa a elefantíase ou a filariose, é um Unquereria bancroft. O mosquito que transmite é um mosquito do gênero Culex, conhecido como mosquito palha. E aí o que acontece? Essas larvazinhas, essas vermezinhas, eles são bem fininhos, eles tampam os vasos linfáticos e aí não tem circulação da linfa e aí ocorre esse inchaço aqui na perna. Em alguns casos mais graves, a pessoa precisa amputar o órgão se isso não for tratado a tempo, mas tem tratamento. E outra doença também conhecida dos nematelmintos é o bicho geográfico, larvas migrans cutânea, transmitida pelo parasita Ancylostoma brasiliense, parasita do intestino de cães e gatos, né? E aí os cães e gatos, quando eles fazem as fezes, né, nas areias, eles vão acabar eliminando os ovos, esses ovos vão eclodir e liberar a larva, né? Pode penetrar na pele e eles vão atingir a circulação, né? A larva pode provocar lesão no contorno irregular, semelhante a um mapa, por isso é chamado de bicho geográfico. Aqui está um exemplo, ó, um desenho do bicho geográfico. A pessoa pode fazer o tratamento e eliminar o verme, né, da pele. Então é isso, essa foi nossa aula sobre o filo Plateuminto, os filos nematóides. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, vocês consultem a professora de vocês.